Flamengo ainda não se acostumou, né, Biosca, a jogar sem o Arrascaeta, a jogar sem esse cara que pensa o jogo, esse cara articular. Por isso que eu bato na tecla, né, há algumas temporadas, há muitas temporadas, né, o Flamengo precisa, necessita. Porque quando tinha o Everton Ribeiro, muita gente falava, né? O Flamengo tinha dois meias, né? O Everton Ribeiro. Mas era um Everton Ribeiro, né? Não sei se você vai concordar comigo, Biose, que sempre gostou de jogar do lado direito, cara. Jogar de fora para dentro. Né? Ele não centralizava. E eu falei até quando estava ali prestes ao Everton Ribeiro a sair, que ele poderia até continuar no Flamengo, mas não jogando mais ali por dentro, por fora. Jogando por dentro. Sendo ali um 10 brigando com o Arrascaeta pela titularidade. Eventualmente, alguns jogos jogando junto com o Arrascaeta, sim, poderia. Mas eu já vi o Everton Ribeiro jogando. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Léo, vejo a Arrasca como imprescindível ao time, não vejo, né? Mas já tem alguns jogos que não vem entregando, né? Tô errado. Não tá errado, não, cara. Tá certo, né? Tá bem abaixo, né? Tá bem abaixo o Arrascaeta. Porque daquilo que a gente espera dele, né? É um jogador que tem uma capacidade assim absurda. Absurda, né? Enfim, então é um Arrascaeta sempre muito importante pro Flamengo. O Flamengo ainda não se acostumou, né, Biosca, a jogar sem o Arrascaeta, a jogar sem esse cara que pensa o jogo, esse cara articular. Por isso que eu bato na tecla, né, há algumas temporadas, há muitas temporadas, né? O Flamengo precisa, necessita. Porque quando tinha o Everton Ribeiro, muita gente falava, né? O Flamengo tinha dois meias, né? O Everton Ribeiro. Mas era um Everton Ribeiro, né? Não sei se você vai concordar comigo, Biose, que sempre gostou de jogar do lado direito, cara. Jogar de fora para dentro. Né? Ele não centralizava. E eu falei até quando estava ali prestes ao Everton Ribeiro a sair, que ele poderia até continuar no Flamengo, mas não jogando mais ali por dentro, por fora. Jogando por dentro. Sendo ali um 10 brigando com o Arrascaeta pela titularidade. Eventualmente, alguns jogos jogando junto com o Arrascaeta, sim, poderia. Mas eu já vi o Everton Ribeiro jogando por dentro, porque não tinha mais força para jogar aberto. Né? Porque hoje você jogar aberto requer uma parte física assim absurda. Você fisicamente está na mesma linha dos laterais. Né? Na mesma linha dos laterais. Dá um bom dia pro meu camarada Arilson Nóbrega. Tamo junto, Arilson. Né? Então, fisicamente, você tem que estar muito forte, cara. E o Everton Ribeiro nunca foi esse cara forte. Ele é um cara inteligente, é um cara técnico e ele é um cara extremamente profissional. E dentro de campo ele quer entregar aquilo que o treinador pede para ele sem bola. Ele volta para marcar. Ele tentava voltar para marcar. Só que ele não tinha mais essa força, ele não tem mais essa força. Só você vê-lo no Bahia. E no Bahia, ele se convenceu a jogar por dentro. Ele cai ali, às vezes, pelo lado direito, que ele gosta, que ele jogou a vida inteira ali, que é de forma natural, mas ele centraliza muito mais. Pelos corredores tem um Ademir, pelos corredores tem um Kaique, pelos corredores tem o Michel Araújo, tem o Sanabria, tem o Pulga, tem os laterais, que às vezes joga o próprio Gilberto, que desce mais, e dá essa amplitude, alarga o campo, e ele centraliza. Ele é o 10, ele é o cara que dita o ritmo. Então, era muito complicado. Só sempre teve o Arrascaeta só, cara. Sempre teve o Arrascaeta. Agora, com esses jogadores, né, pode mudar um pouquinho. Se o Felipe Luiz, de certa maneira, encontrar o encaixe, encontrar as conexões desse meio campo. Tem jogadores com muita capacidade. O próprio Carrascal, que foi assunto aqui do nosso primeiro debate aqui. O próprio Saúl, né, o nosso camarada o Edivelton, né, falando sobre Jorginho, Pulgar, Saúl, né, e Arrascaeta para ganhar tudo. Esses três jogadores aqui que o próprio Edivelton colocou, podem tranquilamente, né, formar um meio de campo para limitar, né, a ausência do Arrascaeta. Pode tranquilamente. Aí você coloca, né, adiciona aí, Edivelton, o De La Cruz, o próprio Carrascal, jogadores que têm essa capacidade de controle de bola. Estou esquecendo de mais alguém? Acho que não, né? Então, é um Flamengo que tem muitas opções para, na ausência do Arrascaeta, você continuar ainda produzindo, continuar sendo efetivo, controlando bem as ações do meio de campo, alimentando bem os atacantes. E aí vai muito nessa linha, né, da mensagem do próprio Biosica. Essa dependência do Arrascaeta. Fez o gol contra o Corinthians, é um jogador importantíssimo. Agora, não dá para o Flamengo, com jogadores de tanta qualidade no seu elenco, depender de um atleta só para fazer a engrenagem funcionar. Eu acho isso surreal. Eu já achava isso. Quem me acompanha sabe muito bem disso.
Eu já achava isso surreal, saiu o Arrascaeta, acabou o Flamengo. Pô, me desculpa, né, cara? Me desculpa. Não dava, né? Não dava. Enfim, o Flamengo tem que encontrar as soluções, seja com esses atletas, né, ou para a próxima temporada, e toda a temporada eu cobro o Flamengo ir no mercado e buscar um jogador. É difícil, é difícil você encontrar um jogador. Agora, eu fiz o jogo entre Bragantino e Santos, onde o Santos empatou com o Bragantino, tava com isso na cabeça que o Santos tinha vencido, não tomou um gol de empate, foi 2-2. O Rolaiser, cara. O Rolaiser é muito bom jogador, um cara que centraliza as ações, é um cara que perde essa bola. É um jogador que tem essa característica. O Corinthians encontrou o Garro. Tudo bem que não é um Garro tão intenso. O Rolais é até um pouco mais intenso do que o Garro, no meu entendimento. Mas muito bom jogador. Um cara que tem esse jogo centralizado. Né? Que tem essa dinâmica. Fala assim no nome do John Arias. Né? Até poderia jogar os dois juntos. John Arias é até bom também por fora, jogando ele pelo lado direito arrastando. Seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo. É um cara também que centraliza, também gosta de trabalhar de fora para dentro. Mas eu vejo o Rolaiser, né, do Santos, é muito bom nome, cara. Muito bom nome. Então tem peças que você pode encontrar aqui no futebol dos hermanos, né? A Argentina tem um projeto do River Plate, né? O professor bate nessa tecla de não perder o 10. No Brasil hoje é muito difícil você encontrar um jogador com essa característica. Tá se perdendo, né? Tá se perdendo. Tá se perdendo e muito, né? Enfim, então tem algumas situações, né? Que podem fazer, né? Esse meio de campo não ser tão dependente, né? Não sentir tanto a ausência do Arrascaeta, né? Então, aí fica a cargo do Felipe, né, Erivelton? O nosso camarada Biosica, toda a galera que tá mandando a mensagem nesse sentido, né? Enfim, então, vamos ver, né, se ele vai ter essa capacidade aí de encontrar essas soluções, né, nessa equipe do Flamengo, né? Meu camarada Herbert Martins, tamo junto, meu parceiro. Um grande abraço aí, tamo junto sempre deu aquela compartilhada básica lá no Facebook, tamo junto, meu parceiro Adrianildo também. Grande abraço para você, seja bem-vindo, tá bom, meu amigo? Obrigado aí pelo carinho, você que não deixou o like, deixa o like, tá? Deixa o like e se inscreva no nosso canal, é muito importante para o nosso crescimento, beleza? O nosso camarada Clisma, ele coloca, meu pai jogou na época, junto com o Valdir Bigode, na época meu pai foi vendido para o Flamengo e o Valdir para o Vasco, só que ele voltou aqui para Minas e perdeu a oportunidade. Cara, é complicado, né, cara? A vida é feita de escolhas, né? Mas acredito que seu pai é feliz, né? Deve ter a família perto dele, né? Você ter a família perto não tem preço, é impagável, né? Tinha a possibilidade de realizar o sonho dele, mas acredito que hoje ele é bem mais feliz, né? Com você, e com a sua esposa, com os filhos, enfim, com a família perto. Família não tem preço. E se ele não foi profissional, não deu sequência, foi porque Deus não quis. Eu não tenho dúvida disso. Deus não quis. Deus colocou no coração dele, não quis, voltou para Minas e tá tudo certo. Se fosse da vontade de Deus, Deus colocaria rapidamente no coração dele, ó, fica, independente do que aconteça, fica. E ele ficaria. Então foi porque Deus quis assim. E tenho certeza que ele é extremamente feliz. Fica aquela saudadezinha boa, mas fica mais como história, né, para os filhos, aí como você está trazendo para a gente. Ó, papai jogou bola, né? Meu pai foi quase jogador e tal, então é bem legal, é bem bacana. Deus sabe o que faz, meu parceiro. Pode ter certeza disso, né? Vamos seguindo aqui a nossa resenha, né? A partida tão cheia de emoções que passou despercebida as 2 assistências do Carrascal. Verdade, na verdade. Correria, né? Muita correria no jogo. O Carrascal deu 2 assistências, né? Perfeitas. No primeiro tempo, o Flamengo estava cansado, só reagiu porque o adversário cansou. Você não acha que o Felipe erra no revezamento? Isso é a consequência. Também, né? Também, né, o Eduardo? Também. A não utilização das 5 trocas, já falei, né, um pouco sobre isso, né? Eu acho que ele pode fazer, deveria fazer em alguns jogos, né? Porque as 5 você troca meio time. Além de você realmente trazer um time mais descansado fisicamente, você, né, faz o controle de carga também nas partidas, né? E aí, consequentemente, você tem jogadores mais descansados, né, para a sequência da temporada. Então, essa questão realmente do revezamento, de você administrar bem as suas peças que você tem, além de você estabelecer essa competitividade interna,
você acaba fisicamente poupando os seus atletas, né? Poupando os seus atletas. E também concordo contigo, o Corinthians baixou a rotação. Era impossível, né? Era impossível manter aquela rotação alta, aquela pressão, aquele jogo que o Corinthians fez contra o Flamengo. Aquele não era o Corinthians. Aquele não era o Corinthians. Se você analisar os últimos jogos, o comportamento que o Corinthians teve e tem, não é aquele Corinthians que jogou contra o Flamengo. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.